Então, gente, vamos agora para a nossa aula do dia, tá? Página 28, a humanidade e o tempo. Vamos primeiro analisar o tema que nós vamos trabalhar, né? A humanidade, o que significa a humanidade, né? As pessoas, os povos, não é isso? Os habitantes da Terra. A humanidade e o tempo. Então, esses povos, essas pessoas, esses habitantes e o tempo, ou seja, os acontecimentos, não é isso? Então vamos lá. A origem da humanidade e os primeiros agrupamentos. A origem do ser humano remonta a mais de 6 ou 7 milhões de anos no centro-norte da África. Os primeiros grupos humanos viviam essencialmente dos animais que caçavam ou pescavam e de vegetais que coletavam. Por volta de 500 mil anos antes de Cristo, por que antes de Cristo, gente? Porque esse símbolo AC significa antes de Cristo. E tem também o DC, que é depois de Cristo, né? São siglas. Os primeiros grupos humanos utilizavam instrumentos fabricados como ossos e pedras, sendo essa época chamada de Idade da Pedra Lascada, ou período paleolítico, que é o mesmo período, gente, do conteúdo anterior que nós tivemos, né? A arte rupestre é desse período, do período paleolítico. Ele ficou bem marcado por conta dessa comunicação também. Os primeiros povos nômades. Gente, o que é nômade? São pessoas que estão sempre migrando de um lugar para o outro. Eles não moram fixamente no mesmo lugar que nem eu, que nem você. Que tem uma casa e que a gente vive nela durante muitos anos. Ainda que a gente se mude, enfim, a gente fica... É fixo, é um lugar fixo. Os nômades não. Eles são tipo os ciganos, tipo esse pessoal de circo, né? Eles estão em cada época num lugar diferente. Então vamos lá. Por conta desse modo de vida, os agrupamentos humanos eram constituídos de poucos membros, pois um número muito grande implicaria a falta de controle sobre o quanto se caçava e dificultaria a locomoção. Esses grupos mudavam frequentemente de lugar para locais com mais recursos naturais, prática chamada de nomadismo. Então vamos lá. Por que os grupos menores, ou seja, as famílias pequenas, né, eles não procriavam muito, eles não, né, tinham muitos herdeiros. Por quê? Porque dificultaria a locomoção. O que é a locomoção? Dificultaria o movimento deles, né? A ida e vinda deles de um lugar para o outro, porque quanto mais pessoas, mais difícil. E com relação à alimentação também, eles teriam que caçar mais quantidade para manter a família bem. E o que são os recursos naturais? Eles se mudavam de lugares para lugares, né, sempre em busca dos recursos naturais. Os rios, eles gostavam de ficar perto dos rios. Por quê? Por causa das águas, por causa dos peixes, que só no rio eles tinham água, era a bebida. Os peixes eram um alimento. E geralmente nas beiras dos rios, né, ao redor dos rios, tem o quê? Muitas árvores. E assim as frutas. Então eles garantiam ali a alimentação e abrigo também. Por ter muitas árvores, era mais fácil deles construírem barracas e abrigos, enfim. Vamos lá agora, olha essa parte de baixo aqui. Com o fim do último período de congelamento do planeta, alguns grupos de ancestrais do homem moderno começaram a domesticar alguns animais e cultivar vegetais, o que encerrava a necessidade de se mudar constantemente, possibilitando também grupamentos maiores. Esse período, entre 10 e 5 mil anos antes de Cristo, marcado também pelo domínio do fogo por parte dos homens primitivos e pelo uso de instrumentos feitos de pedra polida. É chamado de Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Então essa época foi marcada porque eles descobriram que se eles começassem a plantar, né, se eles começassem a trabalhar a agricultura e domesticar os animais, trabalhar a pecuária, eles não teriam necessidade de ficar constantemente em busca, né, desse tipo de recurso, porque eles conseguiriam ter tudo isso onde eles estivessem, de uma forma mais fácil, não é isso?
Então, página 29. Depois do fogo, a agricultura. Acabei de falar. Como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante, o que consequentemente permitiu a sua permanência nas regiões. Como eu disse, eles não precisariam mais estar buscando esses recursos naturais, porque eles podiam cultivar onde eles estivessem. O ser humano começou a abandonar a vida nômade, ou seja, começou a abandonar essa rotina, né, esse costume de estar andando, né? Me fugiu aqui a palavra na memória. Peregrinar. Aleluia, 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 aleluia. Ele deixou de peregrinar para ter uma vida mais tranquila, né? Uma vida, um ambiente para morar, digamos assim. O ser humano começou a abandonar a vida nômade e se organizar em aldeias agrícolas, em regiões de solo fértil. A esse processo de fixação na terra damos o nome de sedentarização. Sedentarização, o que essa palavra lembra? Ela lembra o quê? O sedentarismo. Nós já ouvimos muito falar hoje em dia essa palavra quando se trata da nossa saúde. Né? As pessoas, os médicos, eles dizem que nós precisamos o quê? Nos exercitar para manter a saúde do nosso corpo, que o sedentarismo faz mal à saúde. O que é o sedentarismo? É você ficar parado, não se movimentar, não fazer exercícios nesse caso. No caso aqui, o sedentarismo significa uma coisa boa, que eles não precisariam estar em constante movimento e poderiam sim estar parados, estabilizarem, né, se fixarem em um determinado lugar, arrumar um canto para morar, né, morar e viver ali. Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe. O que é adobe? Uma espécie primitiva de tijolo feito de barro e secado ao sol. Importante saber, esse recurso não se deu repentinamente em todas as partes do mundo e nem da mesma forma. Ou seja, em cada parte do mundo isso funcionou de uma forma diferente e teve o seu tempo de adaptação também diferente. Nós temos aí a origem da agricultura e da domesticação de animais a partir de 8.000 anos antes de Cristo, né? E temos a legenda: algodão, arroz, aveia, batata, centeio, cevada, ervilha, feijão. Gente, eu tô demorando a ler porque ele está muito pequeno, eu tô sem óculos. Inhame, lentilha, mandioca, milho, país. Daqui a pouco eu sumo da câmera para ver se eu consigo ler. Vou ter que botar o livro aqui, ó, para eu conseguir ler para vocês. Sorgo, trigo, cabra, ovelha, cavalo, boi, galinha, ganso, lhama e porco. Consegui ler tudo. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Tá muito pequenininho, gente. E deixa eu falar aqui só uma coisa para vocês. A agricultura é uma coisa e pecuária é outra, tá? Porque eu sei que vocês confundem muito e eu, na idade de vocês, também confundia beça. A agricultura é o cultivo dos vegetais, não é isso? São as plantações. Pecuária, né, é o cultivo e o cuidado com os animais. Então, saibam separar aí, tá? Agricultura, plantação, pecuária, animais. Na época, né, era mais o gado, enfim, as ovelhas e tudo mais. Vamos ler aí esse pedacinho de baixo. O desenvolvimento humano pode ser acelerado por conta dessa mudança no estilo de vida e por volta de 5.000 anos antes de Cristo, o uso dos metais como técnicas de fundição de cobre, ferro e bronze. Pausa. Fundição. Vamos lembrar aí da nossa aulinha de ciências com as transformações físicas da água. O que é fundição, gente? Lembra aí o processo de fusão, quando está no seu estado sólido, que passa para o seu estado líquido? Então, o que acontece? No estado sólido, as moléculas estão, o quê? Agrupadas, porém separadinhas, assim, uma
do ladinho da outra. Quando esse sólido, né, derrete e passa direto para o seu estado líquido, essas moléculas ficam ali misturadas, não é isso? Elas não ficam tão unidas, mas estão juntas ali misturadas, cada uma num canto. Então, quando alguma coisa se funde, se mistura, se chama fusão, tá? Voltando, não sei de onde, porque eu já me perdi, calma aí. Tá, fundição de cobre, ferro e bronze tornara-se generalizado em algumas regiões do planeta. Era o início da Idade dos Metais, última fase da pré-história, finalizada com o desenvolvimento da escrita aproximadamente em 4.000 anos antes de Cristo. O aumento dos agrupamentos proporcionou o surgimento das aldeias, que foram seguidas pelo nascimento das primeiras cidades e, por sua vez, Estados Unidos. Os espaços de cada povoado foram se definindo, a proteção a possíveis ataques forneceu estímulos ao nascimento dos primeiros exércitos e uma divisão mais diversificada do trabalho pôde ser verificada. Então, gente, eles descobriram que para manter a segurança era necessário o quê? Lutar. Não é isso? Então, a partir daí, começou a se dar origem a determinadas funções. Vamos lá. Página 30. Uma vez que havia excedente de alimentos e a população não precisava mais se dedicar exclusivamente à caça, à pesca ou à coleta, o surgimento de mais especializações dentro das comunidades teve lugar na história. As comunidades, então, começaram a trocar esses alimentos excedentes por artigos que não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramentas para arar o campo, mas nela não havia quem soubesse lidar com tal artifício. Então, as pessoas dessa aldeia iriam levar seus excedentes de alimentos para uma comunidade que soubesse produzir tais ferramentas. Eis aí o início do comércio. Então, gente, o que acontecia? Eles estavam ali na agricultura e eles viram que estavam produzindo além do que eles precisavam para consumo, né? Ou seja, correria o risco, inclusive, do alimento estragar, né? Perder o alimento porque não ia dar para todo mundo comer, estava sobrando, né? Na verdade é que estava sobrando. E o trabalho manual, né, era muito pesado. Então, eles precisavam o quê? De coisas que hoje em dia nós temos as máquinas, né? Mas na época era coisas que facilitassem a vida deles na agricultura, né? E essa questão aí para arar o campo é para tornar a terra fofa, né? Para furar e fazer aqueles riscos na terra para facilitar a plantação. Então, se eles arrumassem algum artifício que ajudassem eles nisso, para eles seria bom para a produção e eles trabalhariam menos, né? Então, o que eles faziam? O comércio. Eles davam o alimento para pegar em troca o que eles precisavam para a produção deles. Então, o comércio começou a partir das trocas, não das vendas, como é hoje em dia, tá? Eis aí o início do comércio. Essa prática já era comum por volta de 8.000 anos antes de Cristo, mas não envolvia dinheiro, baseava-se unicamente em trocas. A isto desse o nome de escambo. Então, quando nós compramos algo do comércio, né? Ou seja, o comerciante vende, nós que somos consumidores compramos. O nome disso é o quê? Comércio, venda. Quando a troca não é venda, porque não envolve dinheiro, envolve apenas o valor material. Eu te dou algo que tem uma determinada serventia, valia, e você me dá algo que para mim vai ter uma serventia, uma valia. Então, essa troca se chama escambo, ok? Um último fato interessante é que dentro do seio das comunidades nasceu também o conceito de prioridade, primeiramente coletiva, cujos frutos pertenciam a todos, passou a privada, sendo reclamada pelas famílias que se proclamavam suas donas. Então, gente, nós temos já um pouco de noção que a partir daí nós já podemos ver assim, os donos de terra, né?
os senhores feudais, né, os donos das terras, das plantações de café. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas começou aqui. Então vocês já podem ter em mente que a partir daí, bota assim na cabeça de você, donos de fazenda, donos de terra, que vocês mais pra frente no conteúdo vão ver bastante isso. Eles deixaram de trabalhar para a aldeia, para se ajudar, para quê? Para cada um pegar o seu e trabalhar para si, ou seja, cada um por si, né? Indústria, outro marco humano. Com o surgimento e evolução das cidades, surgiram as civilizações, os impérios, as repúblicas e outras formas de organizações políticas, cujo estudo aprofundado veremos mais adiante, que é exatamente o que eu falei com vocês agora, que vai envolver muita coisa, gente, desde estilo de vida até a questão política, enfim, muitos conflitos e confrontos virão por aí, guerras. Até me perdi. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Durante esses períodos, como dito antes, a produção se diversificou no interior das comunidades humanas. Essa produção era artesanal, com os indivíduos ou grupos de indivíduos confeccionando cada item por sua vez, o que se chama de manufatura. Com a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, surgiu a máquina a vapor, aumentando a produção nas fábricas e permitindo assim o desenvolvimento da indústria. Então, gente, manufatura, né? Manufatura, já vem da palavra manual. O que é manual é feito com as mãos. Então, a gente chamava também de trabalho manufaturado, ok? Vamos lá. É interessante notar que o desenvolvimento da humanidade não se deu de modo definido em um todo o planeta. Ainda nos dias de hoje existem povos que adotam a cultura do nomadismo, outros que são essencialmente agrícolas e ainda outros que vivem majoritariamente da caça e da pesca. O que é majoritariamente? Que a maior parte, né, a grande maior parte da sua renda vem da pecuária, né, que é da caça, da pesca e da criação de animais. Então é isso. Esse conteúdo é bem legal, dá pra gente trabalhar bastante. Então essa foi uma explicação básica, passei alguns significados para vocês entenderem o contexto do que está querendo ser dito. E na correção vem uma revisão que eu vou complementar bastante coisa que eu falei aqui. Agora, a partir disso, eu não vou ficar falando também muitas coisas, porque eu posso confundir a cabeça de vocês na hora de fazer as atividades. Porque tem muitos assuntos aqui que puxa já mais pra frente, como um dos exemplos são sim, os senhores de terras, enfim. E eu vou acabar confundindo a cabeça de vocês. Então, eu vou me limitar a dizer apenas o que está aqui nesse capítulo, para que vocês prestem só atenção nisso, tá bom? Então, na revisão eu falo mais um pouquinho, que vocês não vão ter atividade para fazer, eu posso dar uma puxada aí no assunto, ok? Um beijo pra vocês, gente, um bom final de semana. Amo vocês, se cuidem, porque, ó, alguma coisa me diz que isso tudo já vai acabar rapidinho, tá bom? Beijos.